Segundo o livro das Crônicas, capítulo 35, a comemoração da festa da Páscoa. Josias comemorou em Jerusalém a festa da Páscoa em honra de Deus, o Senhor. No dia 14 do primeiro mês foram mortos os carneiros para a festa. Ele pôs os sacerdotes nos seus lugares de serviço no templo e os animou a fazerem bem o seu trabalho. Depois mandou chamar os levitas, que ensinavam a lei de Deus a todos os israelitas e que eram separados para o serviço do Senhor, e lhes disse: ponham uma arca da aliança no templo, construído pelo rei Salomão, filho de Davi. Daqui em diante, vocês não precisarão carregá-la nos ombros. Dediquem-se ao serviço do Senhor nosso Deus e do seu povo de Israel. Organizem-se para o serviço por grupos e por famílias, de acordo com as ordens escritas pelo rei Davi de Israel e pelo seu filho Salomão. Os grupos devem ser organizados de acordo com os grupos de famílias do nosso povo, a fim de que haja um grupo de levitas à disposição de cada grupo de famílias. Matem os carneiros para a Páscoa, purifiquem-se e preparem a festa a fim de que os seus irmãos, os outros israelitas, comemorem a Páscoa de acordo com as ordens que Deus nos deu por meio de Moisés. Do seu gado e dos seus rebanhos, o rei Josias deu ao povo os animais para a festa da Páscoa, 30.000 carneiros e cabritos e 3.000 touros. As autoridades também deram ofertas ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 carneiros e cabritos e 300 touros para os sacrifícios da Páscoa. Os chefes dos levitas, Conanias, os seus irmãos Semaías e Netanel, e também Asabias, Jeiel e Josabade, deram aos levitas 5.000 carneiros e cabritos e 500 touros para a Páscoa. Quando tudo estava pronto para a festa, os sacerdotes foram para os seus lugares e os levitas se juntaram em grupos, de acordo com o que o rei havia ordenado. Aí foram mortos os carneiros e os cabritos. Os levitas tiravam a pele dos animais, davam o sangue aos sacerdotes e estes borrifavam o altar com ele. Entregaram ao povo, segundo os grupos e famílias, a gordura dos animais que seria queimada como sacrifício a Deus, o Senhor, de acordo com o que a lei de Moisés manda. E fizeram a mesma coisa com os touros. Depois assaram os animais de acordo com a lei, cozinharam as outras ofertas sagradas em panelas, caldeirões e frigideiras e distribuíram rapidamente para todo o povo. Em seguida, os levitas prepararam o que era deles e dos sacerdotes, os descendentes de Arão. Os levitas precisaram fazer isso porque os sacerdotes ficaram ocupados até a noite, oferecendo a Deus os animais que eram completamente queimados e a gordura. Os cantores do grupo de Asaf estavam nos seus lugares, de acordo com as ordens do rei Davi e de Asaf, de Emã e de Gedutum, o profeta do rei. Os guardas também estavam nos seus lugares, guardando os portões do templo. Nenhum deles precisou abandonar o seu posto, pois os seus colegas, os outros levitas, prepararam a parte dos sacrifícios que era deles. Assim tudo foi feito naquele dia para a adoração de Deus, o Senhor, como o rei Josias havia ordenado. Comemoraram a festa da Páscoa em honra do Senhor e apresentaram as ofertas que eram completamente queimadas no altar. Durante 7 dias, todos os israelitas que estavam em Jerusalém tomaram parte na festa da Páscoa e na festa dos pães sem fermento. Desde o tempo do profeta Samuel, os israelitas nunca haviam comemorado uma festa da Páscoa como esta. Nenhum outro rei de Israel comemorou a festa como Josias fez com os sacerdotes e os levitas, com o povo de Judá e de Israel, que estava presente, e com os moradores de Jerusalém. Foi no ano 18 do seu reinado que essa Páscoa foi comemorada. O fim do reinado de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco, do Egito, marchou com o seu exército para lutar em Carquemes, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com o seu exército para lutar contra ele, mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: Rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos, e Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, ele o destruirá. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no Vale do Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais: Estou gravemente ferido! Tirem-me daqui! Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. O profeta Jeremias compôs uma lamentação em honra de Josias. Até hoje, os cantores e as cantoras cantam essa canção quando choram a morte de Josias. Já se tornou costume em Israel cantar essas canções que se acham na coleção de lamentações. Josias fez muitas outras coisas e praticou atos de bondade em obediência à lei de Deus, o Senhor. Tudo o que ele fez, desde o começo até o fim do seu reinado, está escrito na história dos reis de Israel e de Judá. Apocalipse, capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse:
Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. A Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. Ele me mostrou Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus, brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe, clara como cristal. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardados por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a leste e 3 a oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, os seus portões e a muralha. A cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. O anjo mediu a cidade com a vara de ouro e viu que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. O anjo mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de largura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. A muralha era de jaspe e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Não vi nenhum templo na cidade, pois o seu templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou que conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. Malaquias, capítulo 3. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu enviarei o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e o Senhor a quem vocês estão procurando vai chegar de repente ao seu templo. E está chegando o mensageiro que vocês esperam, aquele que vai trazer a aliança que farei com vocês. Mas quem poderá aguentar o dia em que ele vier? Quem ficará firme quando ele aparecer? Pois ele será como fogo para nos purificar, será como sabão para nos lavar. Ele se sentará para purificar os sacerdotes, os descendentes de Levi, como quem purifica e refina a prata e o ouro no fogo. Assim eles poderão oferecer a Deus os sacrifícios que ele exige. Então as ofertas trazidas pelo povo de Judá e pelos moradores de Jerusalém agradarão a Deus, como acontecia nos tempos passados. O Senhor Todo-Poderoso diz ao seu povo: Eu virei julgá-los, e darei sem demora o meu testemunho contra todos os que não me respeitam, isto é, os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falso, os que exploram os trabalhadores e os que negam os direitos das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros que vivem com vocês. Os dízimos. O Senhor diz: Eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como seus antepassados. Abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam: como é que vamos voltar? Eu pergunto: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado e ainda me perguntam: como é que estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda.
Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. A compaixão de Deus. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi que falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda ou vestir roupas de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os orgulhosos são felizes e a gente vê que tudo dá certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e ele escutou com atenção o que estavam dizendo. E na presença dele foram escritos num livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. O Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão o meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão o meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez o meu povo verá a diferença entre o que acontece com as pessoas boas e com as más, entre os que me servem e os que não me obedecem. O Evangelho de João, capítulo 20. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor! E contou o que Jesus lhe tinha dito. Jesus aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus e Tomé. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor! Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: meu Senhor e meu Deus! Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. A finalidade deste evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele.